E aí, gente, beleza? Pessoal, Beleza. antes da gente começar, quem aqui se considera gamer? Levanta a mão aí pra mim. Quem aqui tem pelo menos um joguinho instalado no celular e joga de vez em quando? Olha, eu tenho uma notícia pra vocês. Vocês são gamer também. Eu vou começar chamando o pessoal, eles vão se apresentar, e aí eu queria já perguntar pra vocês essa questão do... Se tem que se sentir gamer, ser hardcore, e hardcore na nossa linguagem, vamos dizer assim, é quem joga muito tempo, ou acha que tem que ser uma coisa mais pesada de jogador para ser chamado de gamer, ou casual também é gamer. Então eu queria, vocês podem se apresentar e falar sobre isso. Olá, meu nome é Felipe Yoda. Tudo bom? É um prazer estar em BH, adoro aqui, gosto muito. Eu vivo, transpiro, respiro e esporte game já faz uns 8 anos já que eu trabalho com isso. Então, jogo desde os meus 5, né, com meu pai ali, ficava vendo ele jogar. Eu acho que a partir do momento que você tem um Candy Crush ali, um Tetris, um Nintendo, qualquer joguinho, ou até o Atari, qualquer um aí, você já é considerado gamer. Eu acho que essa palavra gamer é só para classificar uma categoria ali, e é só isso. Eu acho que você não precisa ir muito mais a fundo. Eu sou gamer porque eu jogo tal jogo, eu zero esse jogo, eu jogo melhor. Então, acho que é isso, é um prazer estar com vocês aí, vamos bater um papo. Bom, meu nome é Daniel Cauano, sou gerente de relações públicas da Blizzard. Bom, eu jogo videogame há bastante tempo, da épocas de Atari, né? Tive Nintendo 8 bits, então eu joguei muito na minha vida isso. Mas assim, quando obviamente, profissionalmente comecei a trabalhar com isso, isso se intensificou com certeza, né? Então assim, eu me considero gamer, eu jogo muito, gosto de jogar bastante. E assim, qualquer pessoa que passe pelo menos uma horinha ou jogue todo dia aquele joguinho Candy Crush, por exemplo, que é um joguinho bastante casual, já é gamer, assim, já é hardcore, né, com certeza. Então acho que isso, assim, os games vieram para entreter as pessoas, acho que isso é muito importante, né? É uma forma da gente se libertar do estresse diário, de você, sabe, de você poder dedicar alguma coisa ali bacana. É isso aí. Bom, o meu nome é Marcos Pereira, eu sou gerente de marketing da Blizzard, já trabalhei em outras empresas de games também. Sou gamer, né, jogo desde pequeno. Acho que como o Cauano ele acabou de comentar, isso acho que um dos fatores mais importantes, né, por que essa indústria de games cresce tanto, e é a experiência de entretenimento que os games oferecem, né, de tirar você às vezes de um dia doloroso de trabalho, super estressante, e transportar você para uma outra realidade, um outro universo, você sendo você mesmo em um outro mundo. E essa é a dinâmica dos jogos, e por isso que as pessoas se apaixonam pelos jogos, e por isso que essa indústria tem crescido cada vez mais, e a indústria de games, já dentro do mercado de entretenimento, é a indústria que mais arrecada no mundo. Eu sou o Thiago, desde criancinha também jogo. Quando eu falo isso, parece que as pessoas costumam brincar desde criancinha. Você não cresceu, então você continua criancinha, né? Continua jogando, né? Mas era uma piada, né? Porque eu tenho 1,60, então beleza. A gente está sentado, a gente está do mesmo tamanho. Mas há 7 anos atrás eu comecei a trabalhar com games. Então tive a felicidade de poder trabalhar com aquilo que eu amo, e comecei com Xbox, e há 2 anos atrás entrei na Activision Blizzard. Estou muito feliz com o desafio, e é um prazer tentar proporcionar um espaço melhor, um mercado melhor para as pessoas, e tentar levar mais acesso para esse mercado. Pode ser muito melhor, muito maior no Brasil, sem dúvida. Massa demais. Eu queria perguntar para vocês, aí em sequência, qual foi o primeiro jogo assim que vocês jogaram que deu clique, assim, que você falou, pô, cara, acho que é isso que eu vou fazer da vida, ou você descobriu de verdade essa mídia como uma coisa diferente do que um simples entretenimento, alguma coisa assim? Bom, a gente tem muito pouco tempo para eu contar a minha história aqui, então eu vou tentar dar uma resumida aqui para a galera que não me conhece.
É até ruim a gente não conseguir interagir, porque eu não faço ideia quem entende ou quem não entende do negócio. Então, talvez o cara que é meu fã aqui tá falando meus bordões aqui, não para de falar, né? Aí até a galera que não faz ideia de quem eu sou, por que esse loiro aí que tá falando aí, quem que é esse maluco, né? Então, cara, eu sempre gostei muito de competir, sempre gostei muito de alta performance. Eu nadava profissionalmente, tinha até patrocínio do Fernando Scherer, do Xuxa, na marca dele. Eu era atleta de natação. E gostava muito de vários esportes e sempre gostei muito de jogar também. Hoje em dia tem muita gente que não conhece ainda, você imagina há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, era um negócio muito amador, era um negócio muito tipo, o que é isso, né? E num acidente de bicicleta, tive que operar meu joelho, e aí foi quando eu mais foquei no LoL, porque o cirurgia de joelho é uma cirurgia um pouco complicada, você tem que ficar ali uns meses ali para recuperar. Então foi onde eu mais me foquei dentro do jogo, e lá eu descobri uma profissão, que era o League of Legends, que era você se profissionalizar naquilo, ser um atleta de jogos eletrônicos. E é muito louco isso, porque a gente estuda na empresa que, essas são as novas profissões. Profissões ainda não existem, né? Há 10 anos atrás, como é que você ia imaginar que você hoje teria um carro particular, um motorista particular, Uber, né? Antigamente, quem pegava o Uber era só, sei lá, um cara muito rico, um cara com muita grana, muito poder aquisitivo. Hoje em dia qualquer um consegue ter. E é a mesma coisa no LoL, a mesma coisa no esporte e no game, né? Então, acho que o primeiro jogo que eu joguei, eu acho que foi o CS na Lan House. Mas ali não deu o clique ali ainda. Acho que foi no clique mesmo, foi só quando eu subi no palco, que eu fui jogar profissionalmente, que eu olhei a galera inteira assim, torcendo por mim ou contra mim. E eu falei, isso pode virar uma profissão, isso é um negócio grande, vou me investir. Massa demais. Meu caso, por exemplo, eu comecei jogando, assim, jogava jogos casualmente, como acho que todo mundo jogava, mas eu me dediquei mesmo ao Counter-Strike, né, assim, por muitos anos, assim, até eu arranjar uma namorada, né, porque quando eu não tinha namorada, eu só tinha isso pra fazer na vida, eu só jogava, né. E aí eu comecei a jogar Counter-Strike loucamente, né, eu ficava horas em Lan House, ainda na época tinha muitas lan houses abertas, Monk, aí a galera que é um pouco mais antiga lembra aí das Monkeys que tinha no Brasil inteiro, e ficava lá fazendo corujão e tal. E aquilo lá foi um trigger para mim, assim, que eu achava realmente, por exemplo, eu queria trabalhar nessa indústria de games e eu achava que o esportes era o futuro. Na época que eu jogava Counter-Strike eu já estava trabalhando em empresa, numa empresa de eletrônicos, e eu levei essa empresa de eletrônicos a patrocinar um evento de esportes, que na época era um campeonato de Counter-Strike que muita gente nem conhecia ainda, tudo mais. E isso acabou levando a empresa a fazer parcerias com a própria Monkey e tudo. Foi um negócio bem bacana. Então, assim, eu acompanho esse cenário de esportes há já muito tempo, e foi um trigger para mim realmente de ter começado por aí, sabe, pelo Counter-Strike. Hoje, assim, continuo jogando Counter-Strike, mas não da forma como eu jogava antigamente, né? Não com o tempo mais, assim, que eu jogava, porque eu jogo outras coisas também, né? Jogo o jogo da firma, né? Jogar o jogo da firma também, né? Tem que falar dos outros jogos. Então, eu acho que foi o principal trigger para mim, sim. Bom, é difícil falar, acho que para um gamer, um jogo, né, que você goste bastante, acho que tem vários. Mas eu vou falar de 2 rapidamente. Um deles é o StarCraft, que é da Blizzard. É uma história rápida, mas o StarCraft 1, né, em meados de 98, 99, eu jogava com um grande amigo meu. A história é um pouco triste, mas eu vou resumir porque não vale muito a pena. Mas a gente jogava juntos, né? E o StarCraft ele possibilita você assistir o replay das partidas. E aí a gente jogava todos os dias, na época que não tinha conexão banda larga, era conexão de escada, né? Então dava meia-noite, a gente conectava para pagar um pulso de telefone. E aí, depois de um tempo ele acabou falecendo, né? E eu tinha todos os replays da partida quando a gente jogava junto. Então, para mim, isso pesou bastante naquela época e um jogo que significa muito para mim. E na sequência veio o Counter também. Eu joguei muito Half-Life, que na verdade o Counter é um mod dentro do Half-Life, mas quando o Counter saiu, se popularizou, e aqui no Brasil, na época das Monkeys, eu joguei muito. Inclusive, eu joguei competitivamente naquela época, mas naquela época não existia o eSports como era hoje. Participei de campeonatos, inclusive o próprio G3X, que é um grande time, que já foi até muito mais forte no passado em Counter, mas ele nasceu como uma equipe que era da Monkey do Tatuapé, lá em São Paulo. E eu jogava no time B da Monkey Tatuapé, era ruim, então não tinha muita chance. Jogou campeonato, o prêmio era fone de ouvido, era bem diferente o cenário. A gente mais botava dinheiro para jogar
do que receber, né? E hoje a gente vê um cenário de esportes que muitos de vocês já devem ter acompanhado, são outros patamares de investimento e muita gente ganhando dinheiro. Eu comecei jogando Atari, jogava Enduro, sempre gostei muito de jogo de corrida, na verdade eu gosto muito de simulador de corrida, então o jogo que marcou minha vida foi o F-Zero. Uma vez eu estava assistindo TV, apareceu no Fantástico uma matéria cobrindo a E3, e apareceu na tela um gráfico maravilhoso do F-Zero, com aquelas naves pulando, assim, eu fiquei louco com aquilo. Então o F-Zero ficou marcado na minha mente. Eu virava noites e noites tentando bater meu próprio tempo. O F-Zero foi um dos jogos que realmente ficou na minha mente. E daí pra frente eu só continuei jogando jogos de corrida. Toca, e GP1, GP2, GP3, e Forza, e Gran Turismo, e assim por diante. Fantástico. F-Zero é um jogo fantástico. No meu caso, eu acho que para mim foi clicado assim com os point and clicks da LucasArts. E depois, assim, um jogo que eu acho que mudou e me ajudou mais tarde a decidir minha carreira, a querer contar a história, foi o Diablo 2, a série Diablo, que também é da Blizzard. E isso é importante, porque aí a gente vai entrar num assunto agora que é muito legal e que envolve também muito o Yoda, que eu acho que o pessoal aqui vai conseguir se identificar. A questão do storytelling, para o início, para criar uma comunidade, para você ter um engajamento com os fãs. A Blizzard faz isso muito bem, a Activision faz isso muito bem, e o próprio Yoda faz isso com o público dele, com os bordões, com todo o lore da comunidade. O lore é como se fosse a lenda, o mitos de uma comunidade. E eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa raiz e essa cultura de storytelling na Blizzard, na Activision, e no Yoda com a comunidade dele, com os fãs dele. A questão do storytelling hoje dentro da Blizzard é extremamente importante, né? Nenhum jogo nosso sai hoje sem ter essa parte da lore muito bem construída, né? Então você pode ver que os jogos os universos que nós abordamos, Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch, que é o mais recente, né? Todos eles têm uma história. Eu acho que assim, dentro da caminhada que as pessoas fazem dentro daquilo que elas consomem, as pessoas têm uma necessidade hoje de interagir de outras formas. Então nós temos pessoas hoje que são fãs de jogos da Blizzard que não necessariamente jogam os nossos jogos. Elas só se interagem por livros ou pelas cinemáticas, né, que nós lançamos, curtas de animação, seja CGIs que nós lançamos, né? Então hoje você pensar que existem várias formas do seu público interagir com o seu conteúdo e virar seu fã é interessante, porque às vezes as pessoas têm diferentes triggers, né, para se conectar com o seu conteúdo. Então acho que é importante. E não só isso, né, a própria comunidade também, depois de algum certo tempo, ela começa a criar suas próprias narrativas, né? Então começa a surgir histórias, de repente pessoas que começam a pensar que a história podia ser diferente, né? As fanfics, etc. e tal, que isso ajuda muito a enriquecer a lore, né? Então a gente tem casos lá por exemplo, de pessoas que sugeriram coisas dentro do jogo que a gente acabou adotando, porque fãs, né, do jogo que falam, eu acho que você tá certo, acho que a gente poderia fazer dessa forma, aí o time de desenvolvimento acatou. Ou se não, tem fãs que são muito fãs mesmo e detectam problema, né, na lore. Igual, por exemplo, aconteceu numa BlizzCon, né, que é o evento que nós fazemos anualmente, foi uma pessoa lá, e ele ficou até famoso, tem um vídeo no YouTube e tal, que é o menino da camisa vermelha. Ele pergunta lá pro principal desenvolvedor da história do jogo, falou assim, eu acho que tem um problema aí, porque no livro você fala de um jeito e no jogo tá de outro, né? Daí os caras ficaram sem resposta, assim, falou, bom, então a gente vai corrigir. Se tem esse problema, nós vamos corrigir. O fã acaba conhecendo mais da história, da parada do seu produto do que você mesmo. Exatamente. Então, assim, isso... E a gente vê exemplos aí hoje em dia, né? Igual essa questão da Marvel também, né? A gente está dando outro exemplo no mundo do entretenimento. A conexão que é feita tem que ser costurada de uma forma muito intrínseca, né? A história tem que ser contada, e isso que faz com que as pessoas queiram cada vez mais interagir, né, com esse conteúdo. Eu acho que basicamente é isso. Só acho que complementando um pouco também, falando de Blizzard, acho que a conexão que a empresa tem com a comunidade é muito forte, sempre foi, sempre vai existir. No passado,
até mesmo antes das redes sociais se popularizarem, como que a Blizzard conversava com seus fãs? Ela conversava através de fóruns, e ainda existem, né, os fóruns oficiais. E naquele momento surgiram pessoas, né, profissionais dentro da empresa, que são até hoje os community managers, que são basicamente os representantes, as pessoas da empresa em contato com os fãs, porque a base da comunidade é formada por fãs. E ao longo do tempo, com o surgimento das redes sociais e outras formas de comunicação, não só a Blizzard, mas outras empresas que também trabalham com community managers se aproximaram dos seus fãs de diversas formas, seja das principais redes sociais, enfim. E isso é muito importante para a empresa, para qualquer empresa que queira se engajar com o seu fã, ter pessoas e conversar com seus fãs, ouvir os feedbacks. O exemplo que o Cauano deu, que é um exemplo clássico da Blizzard, é realmente um fã ajustando um problema que existia na história do jogo. Até porque os universos que a Blizzard cria são muito densos, são histórias muito profundas. Então, estar em contato com os fãs é muito importante. A gente estava até conversando agora no backstage, rapidamente, sobre outras empresas que têm feito esse trabalho de community manager muito bem. Um exemplo clássico agora aqui no Brasil, recentemente, é o Nubank. Quem imaginaria que um banco, um produto bancário, né, cartão de crédito, conta, teria uma base de fãs engajada e teria uma aceitação tão positiva como tem o Nubank. E uma outra leva de empresas estão seguindo esse mesmo caminho. E quando a gente fala do mercado de entretenimento, esse é o core do entretenimento, estar em contato com seus fãs, ouvir o que eles têm para contar. Cara, comunidade é um assunto muito complexo e muito delicado de se falar. Eu acho que tem a ver muito com cultura, sabe? Eu acho que quando você fala de comunidade tem muito a ver com cultura. É como se fossem os grupos de faculdade ou de escola. Tem aquele grupo dos roqueiros, aquele grupo dos caras que jogam futebol, por aí vai. E tem o grupo do game ali. Foi ali que surgiu a comunidade de game. Foi ali onde as pessoas se encontraram. Às vezes você não se encontra em nenhum lugar. Às vezes seu filho está jogando ali 24 horas ali no PC. Não é só porque ele é um viciado no jogo. Não é porque ele é viciado. É sim porque ele se encontrou naquela comunidade. Ele gosta daquilo, ele sente bem daquilo e ele consegue ser ele. Então, a comunidade de game, ela vem dessa parte, né? O jogo, ele une essas pessoas que talvez não se encontrarem em nenhum outro lugar e se encontrar dentro do jogo. E quando eu falo de construir comunidade, eu acho que tem muito a ver com tentar passar ao máximo essa vibe de todo mundo estar na mesma página, todo mundo estar junto. E, pô, eu acho que isso está cada vez mais forte dentro do mercado de game. E quando você fala com marca, é muito difícil. Porque, pô, uma marca não endêmica querendo entrar no meio de esporte é muito delicado também. É o 880, digamos assim. Eu já trabalhei com várias marcas não endêmicas e já tive vários cases positivos e negativos. Já vi muito disso dentro do meu meio. Porque, pô, eu faço stream, por exemplo, na Twitch TV, e é como se eu tivesse, sei lá, um canal ao vivo ali, igual vocês assinam o Big Brother, a galera lá assina lá para assistir o meu canal. E a diferença é que, pô, às vezes você coloca o Big Brother, a televisão ali, o futebol, e você está ajudando sua filha na lição de casa, você está cozinhando, você está, sei lá, dormindo. Quando você acessa a Twitch, quando você assiste algum streamer, você está realmente consumindo aquele conteúdo. Então você está vendo cada detalhe do que ele está fazendo. O jogo que ele está jogando, a marca que ele está divulgando. Então, antigamente, você falava primeiro o que a marca queria. Hoje é o que a comunidade quer. Então, se você que é uma marca não endêmica quiser entrar no meio do esporte, você precisa voltar para a comunidade e falar o que eles precisam, o que eles gostam, o que eles estão afim. Tá? Sei lá, às vezes não sei, vou dar um exemplo aqui. A Coca-Cola. Pô, eu odeio Coca-Cola, não gosto de Coca-Cola, só um exemplo. Pô, eu vi a Coca-Cola fazer um negócio muito legal no meio de esporte, no meio de game. Meu, agora eu amo eles só porque eles estão apoiando a minha comunidade. Então, essa comunidade de game, ela é muito unida, ela é muito forte. Então, ao mesmo tempo que ela te abraça, ela pode te destruir também. Então, eu, por exemplo, nunca posso aceitar uma marca só por dinheiro, ou só porque está me dando alguma coisa a mais e eu não gosto dela. Porque o fã vai ver. Assim como ele viu ali, ele vai ver também se eu fizer alguma coisa só para fazer. Então, é delicado e esse é o ponto-chave se você quiser entrar como marca não endêmica dentro do esporte. É voltar para a comunidade, é voltar para o influenciador, para o cara que cria o conteúdo e falar, meu, o que vocês precisam, o que vocês gostam, o que vocês querem, vamos fazer algo junto, né? Eu acho que é isso. Bem resumido, porque é um assunto muito complexo. Já que a gente falou um pouco disso, da comunidade constrói, mas ela também destrói, eu queria perguntar se é possível não desapontar o fã. E como é que é essa relação com o gamer, que tem uma relação muito próxima ali. Eu faço uma comparação com o torcedor de futebol, que é movido quase 100% pela paixão. E como vocês têm muito contato com isso, né? O público pessoal da Blizzard
os fãs se sentem tão donos dos produtos quanto a própria empresa, e pro Yoda também, a comunidade dele, os outros streamers, o pessoal que faz collab, como é que é lidar com os haters também, e quando tem um problema, quando o amor não tá rolando direito? Talvez eu possa começar essa, porque eu acho que a Activision, ela tem uma história de... A Activision tem o Call of Duty, que é o jogo, há 10 anos, o jogo mais vendido para consoles nas Américas, né? E, ao mesmo tempo, é uma relação de muito amor e, às vezes, um pouco de não amor, vamos colocar assim. Mas não dá para dizer que é ódio, porque se é o jogo mais vendido todos os anos, não dá para dizer que é ódio. E acho que daí tem que existir essa maturidade de entender que a relação ela precisa ser transparente. Construir uma relação com comunidade, construir uma relação madura, empresa-consumidor, empresa-fã, e essa palavra tem que ser muito forte. Você precisa parar de falar consumidor, precisa parar de falar em quem compra, simplesmente cliente, e começar a chamar a pessoa de fã dentro da empresa. Se você não começar a chamar a pessoa de fã, você nunca vai começar a pensar em estratégias para o fã e nunca vai começar a construir ideias de fato que engajam. Se você realmente não for transparente nessa comunicação, de fato as coisas nunca vão mudar. Então eu acho que os estúdios precisam ter instrumentos de ouvir as pessoas, esse é o primeiro ponto. A gente vê, por exemplo, uma Treyarch cada vez mais criando instrumentos para realmente ouvir, né? Você está sempre no Reddit lá, criando fórum, discussões e ouvindo, trazendo para dentro, mudando o jogo. Agora a gente está com uma beta do Modern Warfare, com uma discussão muito bacana sobre ter ou não minimapa no jogo, que vai ser lançado no final do ano, né? E a gente está ouvindo as pessoas. Então, a comunicação ela tem que ser 100% transparente. E vai ter sempre alguém que não vai gostar daquilo que você vai colocar no mercado, tem que ser muito maduro, né? Mas ouvir e buscar transformações é muito importante. Eu acho que, só complementando um pouco o que o Thiago está falando, o maior recado que a gente dá é que as pessoas, as empresas precisam ouvir seus fãs. Eles conhecem tão bem o seu produto quanto você, ou às vezes até mais. E no caso da Blizzard, a gente tem uma relação... Nossos fãs, né, em alguns momentos eles estão super felizes e apaixonados, em outros momentos eles ficam realmente chateados, bravos com algumas coisas que acontecem, né? O Overwatch, por exemplo, diversas alterações que a gente tem no jogo, agora o Roll Kill que a gente implementou, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é ouvir os fãs. E até um exemplo que eu acho que mostra o reflexo de você ouvir os seus fãs, né? No caso de Overwatch, quando ele foi lançado, o jogo ele é dublado em português, né, em diversos outros idiomas. E quando você joga o jogo em inglês, os personagens que são de alguns países específicos falam os idiomas nativos, né, esses idiomas desses países o qual eles fazem parte. E no caso do jogo em inglês, o Lúcio, que é um herói brasileiro, ele não falava português, ele falava inglês. Tudo bem que no jogo aqui ele falava português, mas a comunidade brasileira se revoltou um pouco. E é um detalhe pequeno, mas a empresa escuta até mesmo esses detalhes. E depois de um tempo do jogo ter sido lançado, o Lúcio, no jogo em inglês, começou a falar português. E isso é um exemplo do feedback da comunidade. Então, estar em contato com seus fãs possibilita, às vezes, ajustes pequenos que uma boa parte das pessoas talvez nem percebam. E provavelmente isso é o caso do Overwatch no Brasil. Mas a base de fãs falou, olha, por que acontece isso com o Lúcio nos Estados Unidos? E a empresa ouviu e falou, vamos ajustar. É o contato da empresa com os fãs. Tem um ponto também que, para complementando isso, assim, às vezes, obviamente, todo mundo aqui, como empreendedores e tal, e aí você tem um grupo que segue os seus produtos, etc. e tal, às vezes você tem que tomar algumas decisões que podem afetar, né? E aí isso é importante, às vezes, até essa questão de você ter um contato muito direto com as pessoas que seguem seu produto, que consomem seu produto, podem te dar e evitar catástrofes, né? A gente, no mercado de games, a gente tem alguns exemplos recentes, igual, por exemplo, que isso afeta a indústria como um todo, né? A Electronic Arts, quando lançou o Battlefront 2 há algum tempo atrás, ela lançou um sistema de loot box, né, que é o sistema de caixinha, e você tem coisas ali aleatórias,
histórias, que era extremamente, digamos, ruim para o consumidor. E aí o que aconteceu? Todas as empresas que trabalham de certa forma com isso acabaram sendo afetadas por uma decisão feita de forma errada, né? Porque as pessoas, os comitês europeus, por exemplo, que regulamentam esse tipo de coisa, começaram a ir em cima, a criar sistemas que bloqueiam esse tipo de coisa. Então, hoje, tomar decisões assim, muito complicadas, às vezes você não consegue ter a volta. Então, escutar muito é importante, né? Teve o caso do Sonic também, que o Sonic que fizeram aí o live action do Sonic, o Sonic não era o Sonic. Para quem já viu o Sonic, falava assim, o Sonic... Não é o Sonic. Então, assim, as pessoas foram tão críticas em falar sobre isso que o estúdio falou, não, então a gente vai mudar o Sonic, porque... Mas agora, a questão que ficou assim, será que eu vou assistir esse filme ainda? Será que esse filme vai ser bom? Então, tudo isso são decisões muito complicadas, mas assim, o estar muito próximo é importante, com certeza. Eu acho que o hate vai rolar, não importa o que você faça, eu acho que é normal, inclusive quanto maior você for, mais hate vai ter, eu acho que isso é em qualquer lugar, não é só na indústria de game, é no futebol, é celebridade, no seu trabalho, não importa, sempre vai ter uma galera que não vai curtir aquilo, não vai gostar daquilo, e de novo, eu acho que tem a ver com a comunidade, tem a ver com você se reinventar a cada dia, você ouvir o feedback e ver, até quando que isso vale a pena para o meu canal, para minha empresa, para minha marca, será que eu estou saindo da minha essência? Será que eu tenho que voltar um pouco para trás, ver as minhas raízes? Será que a comunidade evoluiu, mudou, cresceu? Eu faço isso há 8 anos, né? Streamo há 8 anos e eu uso muito a analogia do Dragon Ball. Eu gostava muito de assistir Dragon Ball, eu curtia muito Dragon Ball Z. E algum dia da minha vida eu peguei e falei, não vou mais assistir Dragon Ball. Eu não lembro por quê, eu parei de assistir Dragon Ball, mas eu simplesmente parei. E isso aconteceu com vários outros desenhos, várias outras séries. E isso acontece com a minha stream também, acontece com o jogo, acontece com muito nesse meio de entretenimento. Do nada, assim, o cara vai e fala, não gosto mais do Yoda, não quero mais assistir, ele não tem mais graça. E não é porque ele mudou, não é porque ele tá diferente. É porque eu mudei, é porque eu cresci, eu tô numa outra fase da minha vida, agora eu tô curtindo outro tipo de humor, eu tô gostando de outras coisas, então eu não escuto mais Yoda, não vejo mais Yoda, e daqui 3 anos talvez eu volte a vê-lo. Então, é um trabalho difícil, de você tentar se reinventar ao ponto de manter essa viewership, manter essa fanbase desde o início e renovar ao ponto de conseguir pegar a fanbase nova, a tendência nova. Então, de novo, é olhar para a tendência, ou então é criar a tendência e ver qual que vai ser o melhor jogo no mercado, qual que vai ser o estilo de jogo melhor, qual que vai ser o estilo de comunidade, o estilo de humor, o que eles estão preferindo agora, o que eles querem. Será que é free to play, pay to win? É realmente você olhar para o futuro e ver, é isso, então eu vou seguir por lá, não faz sentido comigo, de novo, a minha comunidade vai gostar desse tipo de jogo. Então, é sempre você se autoavaliando e se reinventando. É um negócio muito complexo. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo várias fusões de culturas. A gente várias vezes vê, sei lá, algum cara de game no programa do Danilo Gentili, algum cara de game num cara famoso. Hoje em dia a gente quer mudar, hoje em dia a gente quer colocar esses caras de outros meios no meio de game. Então, eu fiz um collab com a Loki, por exemplo, né, que é o DJ famoso pra caramba, e a gente uniu as duas culturas, game e música, que na real faz total sentido, porque o game e a música é muito igual. Se você parar pra pensar, a música ela tem uma vibe um pouco universal. Então, às vezes eu falo japonês, você fala chinês, mas quando a música toca, a vibe é a mesma, a gente curte a mesma coisa. E o game é igual. Às vezes seu filho tá jogando, falando um monte de palavra lá, você não entende nada, mas o cara que fala japonês, que não entende português, ele entende aquela gíria daquele jogo, então eles estão se conectando. E isso tem muito a ver. Então, o DJ, ele faz várias músicas, produz várias horas por dia ali, 8, 10 horas de noite, o streamer também faz isso, então, por que não unir essas duas culturas? E foi muito bom, porque muito cara que jogava, que falava que não gostava de música eletrônica, começou a falar, e muito cara que ouvia música eletrônica falava que joga, aquele cara sedentário, nerd, que não sai de casa, começou a falar que joga, então uniu e foi muito bacana. Massa demais. Não sei se você sabe, mas o Endo Bezerra tá por aí no evento. Se você lembrar dos tempos que você gostava de Dragon Ball, ele... Vou falar com ele então, vou pedir desculpa pra ele, não assisto mais, foi mal. Vocês falaram de se reinventar e de criar coisas novas e tal. É muito comum no nosso mercado, e de muita gente que está aqui, criação de novos produtos. Chega um momento que a pessoa vai tentar elaborar uma nova coisa para atingir um público maior, para oferecer algo diferente para o mesmo público, às vezes. E isso é muito comum também assim, na indústria, porque as IPs, as propriedades intelectuais, lançam continuações e tudo mais.
Você, por exemplo, diversifica indo em eventos, esse tipo de coisa. Eu queria saber da criação de novos produtos, como que funciona e como é que é também reinventar o mesmo produto. O Thiago estava falando que há 10 anos o Call of Duty é lançado e é o jogo mais vendido, e como que é reinventar dentro do mesmo jogo e diversificar nesses poucos e até criar um novo produto, uma nova forma de estar em contato com a galera. É meio maluco, né? Porque você para pensar, Call of Duty, ele há muitos e muitos anos tem uma mesma engine que não foi trocada. Quer dizer, a engine é aquele motor que te faz ter lá iluminação, textura, áudio, enfim. E a gente agora, com Modern Warfare, está trazendo uma coisa nova, finalmente. Né? Mesmo assim, o jogo vem sendo mais vendido há muitos e muitos anos. Então, tem algo muito forte com a comunidade que realmente sustenta esse jogo, que faz com que ele funcione durante tanto tempo. E não é uma lore, porque a lore quem tem é a Blizzard. Eu acho que o grande barato da Activision Blizzard como empresa, e só fazendo esse momento de jabá, muito rapidamente, é que são duas empresas que, nesse momento, agora estão aprendendo muito uma com a outra. A gente finalmente acho que está sentando na mesma mesa e uma está aprendendo a ser mais, olhar mais para frente e criar histórias que possam engajar mais. Eu acho que a Call of Duty vai passar a ser mais isso no futuro. E acho que a Blizzard talvez seja uma empresa que possa também ser mais veloz, talvez. Não sei. A Blizzard, acho que ela é muito focada nessa questão do storytelling, né? E isso dificilmente vai mudar. Mas o que a gente viu ao longo desses 28 anos de história de empresa é que a Blizzard ela era muito focada, né, em jogos muito mais maduros. Então você pega, por exemplo, Diablo, Warcraft, Starcraft. Depois de um bom tempo, ela lança um jogo como Overwatch, que ele é um produto muito mais amplo, que ele impacta uma audiência muito mais ampla. Inclusive, tem muitos adolescentes, até crianças que se interessam pelo tema. São heróis com poderes que gostam... com um universo bem mais colorido que um Diablo, que é super violento. Mas, além disso, agora falando de uma forma mais ampla sobre a indústria de games, fazendo uma retrospectiva rápida aqui dos últimos 30 anos, na década de 90, quando a gente queria jogar um jogo, você tinha que comprar um videogame ou montar um computador e comprar o jogo físico, né, numa loja, e comprar a caixinha e levar para casa. Ao longo do tempo, essa indústria se transformou. E aí muitas mudanças foram acontecendo, né? A digitalização dos jogos, né? Mesmo para videogame e para computador, abriu-se a oportunidade de você comprar e consumir esses jogos digitalmente, que é você fazer o download sem necessariamente você ter que comprar a caixinha. A entrada do mobile, né? As pessoas jogando no celular, jogos free to play. Eu tenho certeza que na década de 90, os executivos de empresas de games naquele momento nunca imaginariam que eles teriam jogos de graça, como hoje é uma realidade. Então o que acontece de uma forma geral, e não só games, a indústria de entretenimento tem mudado bastante. A gente tem um Netflix hoje, que é um serviço de subscription, diversos outros vindo. E com games é isso. Então hoje você tem jogos mobile, jogos free to play, jogos pagos, jogos de assinatura. E eu acho que é uma mudança. E sempre vão ter empresas trazendo novos métodos, né, de se conectar com o seu público. Se derem certo, eles vão continuar. Se não der, sempre vai ter um ajuste. Mas olha a mudança que a gente passou ao longo desses 30 anos. Talvez a reinvenção, só para completar, que esteja justamente aí. A gente não necessariamente está falando de evolução técnica do mesmo jogo, a gente está falando de diferentes canais, de diferentes maneiras de chegar no mesmo consumidor, no mesmo fã. Né? 71% de penetração de smartphones no Brasil hoje. Né? 60% das pessoas que hoje consomem algum tipo de... que pagam por um conteúdo, né, hoje, num jogo mobile, pagam por uma customização, por uma skin. Né? Isso dados, por exemplo, do Facebook IQ. Então, eu acho que existem novas maneiras de você consumir game. Cloud, por exemplo, como o Marcos falou, essa Netflixização dos games, né, seja com o Stadia ou com a Microsoft, com o Xbox. Então, eu acho que aí estão novas oportunidades que acho que quem está nessa sala pode aproveitar no futuro, e a gente tem que abrir o olho não só para o esportes, que sem dúvida nenhuma é uma excelente oportunidade. A gente está com o pro player aqui na sala, mas tem outras grandes oportunidades que sem dúvida nenhuma vão ser importantíssimas.
Até essa questão de falar sobre inovação de produtos, etc e tal, imagine que a Blizzard ela tem hoje um produto que está há 20 anos aí no mercado, né? Que é o universo de Warcraft. A gente foi mudando o jogo ao longo dos anos, né? World of Warcraft agora vai completar 15 anos, né? Um jogo que está realmente, que ainda está com milhões de jogadores acessando ainda e tudo mais. Ao longo desses anos, a gente foi fazendo ajustes, né? Colocando mais conteúdo. Por exemplo, uma das coisas que a comunidade pedia para muito, como conteúdo. Então, fomos colocando, a gente diminuiu o intervalo de conteúdos novos no jogo. Depois a comunidade, e obviamente, imagine o seguinte, nós estamos falando de um jogo de 15 anos. Há 15 anos atrás, a realidade era outra. Talvez muitos de vocês aqui, há 15 anos atrás, estavam fazendo outras coisas. Não eram empreendedores, estavam estudando, etc. e tal. O mundo foi mudando, e aí a gente também tentou se adequar a essa mudança. Então, o que aconteceu? Há 15 anos atrás, o jogo era de um jeito. Hoje, se você jogar o World of Warcraft, ele é completamente diferente. E aí o que fez com que muitas pessoas que jogavam desde há 15 anos atrás, desde a primeira vez que nós lançamos, eles começaram a pedir, não, a gente quer ter aquela experiência do jogo como era antigamente. Aí nós relançamos o jogo do jeito que ele era antes, porque é o World of Warcraft Classic, que a gente fez o lançamento agora recente. Nós não tínhamos uma expectativa, a gente imaginava que ia atender um público que era extremamente hardcore. Falou assim, não, a gente vai atender o público, nós tínhamos estimado lá uma quantidade de servidores e tudo mais. Primeiro dia de lançamento, nós conseguimos pegar metade do tráfego da Twitch, né, que é a plataforma de live stream, assistindo exatamente esse jogo. Hoje o World of Warcraft está lá em primeiro, lá entre os principais jogos que estão sendo transmitidos na plataforma. E aí você tem também e você tem muito assim, as pessoas começaram a se interessar novamente por esse conteúdo que é diferente, era muito mais difícil naquela época você conseguir fazer o leveling dos personagens e tudo mais, e é um produto agora, né? Ele é um produto que é parte do mundo de World of Warcraft novamente. E aí hoje a pessoa que digamos assim, eu não vou dizer isso porque é meio já, é que a comunidade coloca muito isso, né? Eu sou o raiz ou tem o cara que é Nutella, beleza. Então tem o cara que é o Nutella que vai continuar jogando o World of Warcraft como ele é hoje, e vai ter o cara que é raiz que vai jogar o World of Warcraft como ele era há 15 anos atrás. E isso está sendo uma experiência ótima. Eu acho que assim, até como exemplo, às vezes você tem um produto que você está lá vendendo, que você já sabe que talvez não tenha um pace, mas se você faz mudanças pequenas, as pessoas vão continuar a interagir com esse conteúdo e talvez em algum momento você relance esse produto. Então, assim, acho que nada... É um exemplo que a gente, no mercado de games, acontece bastante. Acontece isso no mercado de filme também, né? Você vê um monte de gente aí relançando, não faz mais nenhum filme agora, não existe mais criação, é só relança aí e a galera assiste. E dá muito certo, né? Esse que é o ponto. Dá muito certo. Acho que é questão de tendência. Eu acho que, falando um pouco sobre se reinventar, entender o que está de novo ali e, mais uma vez, estar um passo à frente da comunidade. Porque eu acho que é isso, é sempre você tentando cada vez mais pegar essa tendência e ir atrás, ou então criar a tendência. Eu acho que a parte mais difícil da nossa comunidade de game é você saber o que vai dar bom, o que não vai, e vocês como marca entrarem nisso. Bom, infelizmente a gente não tem tanto tempo. Essa conversa gera bastante coisa legal. Para terminar, eu queria falar, a gente tem um público aqui de vários empreendedores, a gente quer empreender, e os esportes hoje são um caminho ainda a ser descoberto por muita gente. Então, assim, de um jeito rapidinho, falar como que essas pessoas aqui, o nosso público do Fire, pode começar a entrar nessa história, como que eles podem participar dessa nova indústria, dessa nova onda da indústria de games, como que a gente pode aproveitar disso, de certo modo. Eu acho que o mercado de games ele é um mercado muito amplo.
você tem uma teia ali absurda de várias profissões que você pode ter, desde empresário, dono de time, esportes, game, entretenimento. No final, tudo é entretenimento, na real. E é muito difícil eu falar em pouco tempo aqui como você poderia entrar. Eu acho que mais de novo é você realmente falar, olhar para sua marca e falar o que a gente precisa, porque dentro do mercado de game é muito amplo e ele tem espaço para tudo. Desde uma empresa mais séria até aquela que trabalha mais com meme, mais com zoeira, um negócio mais para jovem, para criança, para adulto. Eu, por exemplo, no meu canal, eu me porto de maneira diferente de acordo com o horário. Eu faço, sei lá, 8, 10 horas de stream por dia e, meu público de madrugada é um público muito mais velho do que o meu público de tarde. Então, de tarde eu falo muito menos palavrão, eu tento agir de uma maneira mais idiota ou, sabe, mais boba. E, tipo, de madrugada, se eu fizer a mesma piada, não vai dar certo. Então, é um negócio de avaliar a sua comunidade, avaliar o que você precisa, qual que é a idade, aonde você quer ir, o público que você quer ir e depois ir para o influenciador, para o jogo, para o criador de conteúdo e por aí vai. Então, infelizmente, o mercado de game ainda é muito carente. Você ainda tem muito espaço para entrar. E quem não entrar vai ficar para trás, porque é o futuro. É o cara que joga Minecraft hoje, ele vai jogar outro jogo e vai jogar outro jogo e ele só vai continuar naquele mercado e o negócio vai crescer, não importa se o país está em crise ou não. Então, aproveitem, mas aproveitem de maneira boa. Tentem entender o que a comunidade precisa, porque é uma comunidade delicada, eles são sensíveis e eles vão te amar ou te odiar. Eu acho que é isso que eu posso falar para vocês. Eu só queria complementar rapidinho aí. Acho que assim, a oportunidade para vocês que são empreendedores é realmente trabalhar talvez em capacitação das pessoas. O mercado é muito novo, né? Muitas das pessoas são novas ainda. Elas entram nesse mundo, assim, não vou dizer despreparadas, mas assim, existem oportunidades ali de capacitar pessoas que queiram trabalhar com esporte ou que querem ser atletas, né? Então, por exemplo, hoje os mais novos olham para o Yoda como um exemplo. Vai falar, eu quero seguir a carreira do Yoda. Como é que eu faço isso? Se você procurar na internet hoje, você não encontra nada. Encontra sim, tá? Leva a Arena no Online, a gente tem nosso curso lá. Aproveitar para fazer o merchanzinho. Entra lá, viu? Tamo lá. Inclusive, a gente pode estar junto, tá? Não encontrar assim, é difícil você encontrar. É difícil. Não é fácil, entendeu? É difícil você começar. Então, assim, existe essa coisa de capacitação de atletas, capacitação de profissionais para a área, marketing, seja para qualquer coisa. Então, eu acho que o recado é esse. Existe essa oportunidade e se vocês abraçarem isso, com certeza vocês vão entrar num caminho que vão conseguir surfar essa onda de esportes, com certeza. Bom, Thiago, Marcos, Daniel, Felipe, para terminar de um jeito massa, o nome do painel ele é uma expressão que a gente usa para normalmente se despedir, falar que a partida foi legal, a conversa foi legal. Então, GG, valeu demais. Até a próxima. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado, valeu.